E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos seguindo na matéria, né? Na aula passada, a gente começou a tratar de improbidade administrativa. Então, eu fiz um apanhado rápido da matéria, conversando sobre a questão da inconstitucionalidade, né? Da Lei 8429, todas as discussões, mas chegamos à conclusão que a lei de improbidade ela é constitucional. Então, apesar das discussões doutrinárias, inclusive uma ADI acerca da inconstitucionalidade formal, né, a conclusão que a gente chegou foi no sentido da constitucionalidade da Lei 8429 de 92. E aí, começamos a trabalhar em cima da lei. E eu disse a vocês que a lei de improbidade, ela define aspectos materiais e processuais. Definimos primeiro os aspectos materiais. Eu defini quem pratica o ato de improbidade e quem sofre, né? Então, agentes públicos, particulares que atuam ao lado desses agentes concorrendo, induzindo ou se beneficiando, em face do patrimônio de entidades públicas ou entidades que recebem dinheiro público, né, para a formação do patrimônio, para a formação de capital. Depois, a gente definiu os atos de improbidade, aqueles que geram enriquecimento ilícito, os que causam dano ao erário e os que atentam contra princípios, e as sanções a serem aplicadas para cada uma das infrações praticadas, né? Fizemos uma tabelinha, conversamos sobre algumas questões jurisprudenciais acerca delas, inclusive. E aí, pessoal, começamos a matéria no que tange aos aspectos processuais. Agora sim eu vou recapitular com mais cuidado, porque a gente vai retomar a matéria. Definimos, na aula passada, que a ação de improbidade, né, ou ação civil pública por ato de improbidade, tem natureza de ação civil e não tem natureza de ação penal. Por isso, a princípio, não há prerrogativa de foro, né? A ação de improbidade ou ação civil pública por ato de improbidade, ela é proposta sempre perante um juiz singular. Vimos uma exceção quando se tratar de uma ação de improbidade proposta em face de membros da magistratura. Aí, nesse caso, embora não haja um entendimento regulamentado na lei, a jurisprudência entende que as ações de improbidade propostas em face de membros da magistratura devem ser propostas originariamente perante o tribunal ao qual aquele membro esteja vinculado. Então, definimos a ação civil pública por ato de improbidade em face de membros da magistratura. Daí, pessoal, nós definimos que a ação pode ser proposta ou pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada. E essa ação é proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada em face do agente público e do particular que concorra, induza ou se beneficie da prática do ato de improbidade, né? Então, o Ministério Público ou a pessoa jurídica lesada propõe a ação perante juízo singular em face do agente público e do particular que tenha concorrido, induzido ou se beneficiado da prática do ato. Bacana. A partir daqui é novidade, tá? A ação é proposta e a Lei 8429 regulamenta que o juiz, antes de decidir se vai deferir ou não a petição inicial, então, proposta a ação de improbidade, antes do juiz proferir aquele despacho, recebendo, né, deferindo ou indeferindo a petição inicial, ele deve fazer uma notificação prévia do acusado. Olha que bacana. Ou não é bacana, né? Eu não acho bacana. Eu acho que o processo civil já estabelece meios de defesa suficientes. Não havia necessidade da Lei 8429 conceder essa defesa prévia. Mas a lei diz assim: antes do juiz decidir se ele defere ou rejeita a petição inicial, ele tem que notificar o acusado. Não é réu ainda, né? É somente acusado. Réu é depois de recebida a ação, formado polo passivo. Então, ele, por enquanto, é só acusado. Notifica-se esse acusado para que ele apresente a defesa prévia dele no prazo de 15 dias. Então, aqui é feita uma notificação do acusado. Ele não é réu da ação de improbidade ainda, porque o juiz ainda não deferiu a petição inicial, despachou, citou, né? Então não se formou a relação processual para fins de qualificá-lo como réu. Ele, por enquanto, é acusado. Então notifica esse acusado para que ele apresente defesa prévia no prazo de 15 dias sob pena de nulidade. Necessariamente deve ser feita a notificação do acusado, tá? Se não, haverá nulidade da ação de improbidade proposta. Pessoal, a ideia aqui é muito simples.
A Lei 8429 diz que o juiz rejeitará a petição inicial de plano se ele se convencer, se o juiz se convencer da inadequação da via eleita. Então, se o juiz estiver convencido da inadequação da via eleita, ele de plano rejeitará a petição inicial. Então, o acusado, ele vai tentar convencer o juízo que a via eleita, né, a ação de improbidade, ela é inadequada para resolver o problema. Então, é a tentativa que o acusado vai ter de convencer o juízo da inadequação da via eleita. Porque se o juiz se convence da inadequação da via eleita, ele rejeita de plano a petição inicial. A ideia, pessoal, é mais ou menos a seguinte: não é justo que, se for verificado efetivamente que a via eleita é inadequada, que a ação seja proposta. A simples propositura de uma ação de improbidade em face de alguém já macula a imagem dessa pessoa. Então ele já tem a maculada a imagem dele pelo simples fato de ser proposta a ação. Por isso, o juiz deve impedir que se forme a relação processual na ação de improbidade se ele tiver convencido, não é se ele tiver a achar, né, se ele tiver uma opinião, não, se ele estiver convencido da inadequação da via eleita. Então, convencido de que a via eleita é inadequada, o juiz de plano deve rejeitar a petição inicial. Tá? Então, ele rejeita a petição inicial, por isso é que se dá esse prazo para o acusado. Daí, o que a gente aprende em processo civil, genericamente falando? Né? Você aprende com o seu professor de processo civil que em ações civis normais, reguladas pelo rito ordinário, né? Nessas ações, se o juiz indeferir a petição inicial, cabe apelação. Então, no processo civil, você aprende que a decisão do juiz que indefere a petição inicial é passível de apelação. Então, é passível de apelação a decisão do juízo que rejeita a petição inicial, CPC. Mas, no próprio CPC, você aprende também que a decisão do juiz que defere, né, que recebe a petição inicial, é mero despacho e, portanto, é irrecorrível. Então, no rito ordinário, o seu professor de processo civil lhe ensina exatamente isso. A decisão do juiz que indefere a petição inicial, cabe apelação. E a decisão do juiz que defere a petição inicial, não cabe nada. Trata-se de mero despacho e, portanto, como é mero despacho, é irrecorrível. Essa é a novidade. Na ação de improbidade, a decisão do juiz que indefere a petição inicial, cabe apelação, segue o CPC, rito ordinário. A novidade é, nessa ação, a decisão do juiz que defere a petição inicial é passível de agravo. Então, a Lei 8429, ela regulamenta a possibilidade de um agravo para as decisões do juiz que deferem a petição inicial. Ao deferir a petição inicial, não se trata de mero despacho mesmo, porque houve manifestação prévia do acusado, então a decisão que defere a petição inicial é uma verdadeira decisão e não um mero despacho. Logo, a decisão do juiz que defere a petição inicial é recorrível. Claro, o recurso é agravo, porque o deferimento da petição inicial é uma decisão interlocutória. O processo não finaliza com essa decisão que defere a petição inicial. Logo, trata-se de o agravo é uma decisão, é porque trata-se de uma decisão interlocutória, né? Mas o que importa é você entender que é recorrível. A novidade é a possibilidade de se recorrer da decisão do juiz que recebeu a petição inicial. Claro que é agravo de instrumento, né? Então para a gente é muito claro, enquanto o CPC não for alterado, o agravo retido é a regra, mas nessa situação, deferir a petição inicial é uma situação que pode ensejar uma lesão de difícil reparação. Por isso, artigo 522 do CPC, a gente consegue encaixar isso como uma situação da possibilidade de interposição de agravo de instrumento, tá? Maravilha. Daí, pessoal, o juiz recebeu a petição inicial, com ou sem agravo, esse agravo não tem efeito suspensivo, né? A não ser que a autoridade julgadora conceda, então, com ou sem agravo, o réu vai ser citado para apresentação de defesa. E aí, a partir da citação, a ação de improbidade segue o rito ordinário. A partir da citação para apresentação de defesa, a ação de improbidade vai seguir o rito ordinário, sem nenhuma peculiaridade. Aliás,
vai seguir o rito ordinário com apenas uma peculiaridade. A peculiaridade é o seguinte: nas ações de improbidade não se admite nenhuma espécie de acordo ou transação. Exatamente. A ação de improbidade não admite transação, acordo, conciliação. Na ação civil pública comum, lá da 7347, a gente vai ver a possibilidade de um TAC, né? Termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta é uma conciliação, uma espécie de conciliação admitida em ações civis públicas. Então, a ação civil pública regulamentada pela Lei 7347 admite esse termo de ajustamento de conduta, né, esse acordo, essa transação, essa conciliação. Mas as ações de improbidade, elas não admitem nenhuma espécie de acordo ou transação. Aí, nesse caso, a ação de improbidade, ela necessariamente termina por sentença, absolvendo ou punindo o réu, mas sempre por sentença, não se admite acordo, transação ou conciliação, tá bom? A gente vai ver daqui a pouquinho, na aula de hoje, que quando a gente tratar da lei anticorrupção, né, a lei 12.846, essa lei regulamenta a possibilidade de um acordo de leniência. O acordo de leniência, pessoal, ele funciona como uma delação premiada, é mais ou menos como uma conciliação, né? Só que a lei anticorrupção, a gente vai aprender daqui a pouquinho, ela se aplica para pessoas jurídicas. Então, no procedimento administrativo da lei anticorrupção, se admite a celebração de acordo de leniência. Mas, inclusive, na esfera judicial, inclusive para diminuir as sanções na esfera civil, né, referentes às sanções definidas na Lei 12.846, tá? Na lei de improbidade, as sanções a serem aplicadas por ato de improbidade pela Lei 8.429 não admitem acordo. Então, a ação de improbidade necessariamente termina por sentença condenatória ou absolutória. É possível que se verifique que o réu não cometeu a infração e aí ele vai ser absolvido. É possível que se verifique que ele cometeu a infração e aí ele vai ser punido. O que importa é você entender que não se admite acordo ou transação. E não é porque a lei não preveja acordo ou transação, não. Porque aí a gente poderia fazer analogias, né? Não. Aqui a gente tem uma vedação legal expressa. A lei expressamente proíbe qualquer espécie de acordo, transação ou conciliação no bojo da ação de improbidade, tá? E aí, obviamente, a gente entende que isso é vedado no bojo da ação de improbidade ou até mesmo nos atos investigatórios. Aí é um entendimento jurisprudencial, tá? A jurisprudência vem se firmando no sentido de que é iniciado um inquérito civil para verificar o cometimento de atos de improbidade. Se verificados os atos de improbidade, mesmo antes da propositura da ação de improbidade, não se pode firmar termo de ajustamento, tá? Então, TAC, acordo ou transação extrajudicial antes da propositura da ação de improbidade não é possível. Se for verificado o cometimento de um ato de improbidade nas investigações necessárias a apurar se houve ou não ato de improbidade, isso impede a realização de acordo. Então, não é possível o acordo se houver o indício da prática do ato de improbidade. Aí, necessariamente, vão ter que se continuar as investigações, ou se já for o caso, se já tiver comprovação da materialidade do fato suficiente, propor ação. O fato é, a Lei 8.429 proíbe transação no bojo da ação de improbidade e a jurisprudência amplia isso, não só no bojo da ação, mas nos próprios atos administrativos investigatórios anteriores. Na investigação para a propositura da ação, já não se admite nenhuma espécie de acordo, tá? Então, é vedada a transação quando da prática de atos de improbidade, não é somente na ação de improbidade propriamente dita. Bacana? Daí, depois o processo segue normalmente o rito ordinário, sentença, apelação, né? Todas as regras normais aplicáveis às ações ordinárias. Nenhuma novidade. Daí, pessoal, antes da gente seguir para falar sobre o prazo de prescrição, eu quero que você saiba que, quando a Lei 8.429 foi editada, ela teve o cuidado de se preocupar com a apresentação de algumas medidas cautelares. Então, a lei de improbidade, ela regulamenta a possibilidade de algumas medidas cautelares no bojo dessa ação. Então, a ação de improbidade prevê medidas cautelares com a intenção de resguardar o resultado prático do processo, né? Que a ideia de uma cautelar é essa. Então,
Claro, desde que demonstrados o fumus boniuris e o periculum in mora, o que acontece para qualquer cautelar, é possível que o judiciário, mediante requerimento da parte interessada, conceda algumas medidas cautelares para evitar que o processo se perca em virtude da demora e torne impossível a aplicação de alguma das penas regulamentadas pela lei. A própria Lei 8429 prevê 4 medidas cautelares, que são a que eles vão te cobrar em prova. Claro que essas cautelares não têm um rol exaustivo, nem taxativo, né? Aqui nas ações de improbidade também se admitem as chamadas cautelares inominadas. Então é possível, desde que se demonstre a necessidade, viabilidade, fumus boniuris e periculum in mora, que sejam concedidas judicialmente cautelares inominadas, cautelares não regulamentadas pela lei, mas essas não me interessam. O que me interessa, pelo menos para a prova de direito administrativo, são as cautelares regulamentadas pela própria lei de improbidade. A própria 8429 prevê 4 medidas cautelares que podem ser requeridas no bojo dessa ação. Na verdade, que podem ser requeridas no bojo da ação ou que podem ser requeridas em ações cautelares preparatórias, autônomas, né? Preparatórias para a ação de improbidade. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas, a princípio, 4 cautelares estão previstas na lei. Primeiro, a cautelar de afastamento preventivo ou afastamento provisório do servidor. Não confunda com a cautelar de afastamento preventivo que existe no PAD. Então, quando você estuda o processo administrativo disciplinar, no bojo desse processo administrativo disciplinar, na instância administrativa, sem qualquer ação judicial, a autoridade administrativa pode justificar e determinar o afastamento preventivo do servidor. Esse afastamento preventivo do PAD, ele é determinado pela autoridade administrativa no bojo do processo administrativo e ele tem prazo determinado. Na 8.112, só curiosidade, não te interessa aqui agora, mas na 8.112, o afastamento preventivo pode durar no máximo 60 dias, admitindo uma prorrogação por mais 60, prazo peremptório. Passado o prazo de afastamento preventivo regulamentado pelo Estatuto, o servidor retorna ao cargo mesmo que o PAD esteja em curso, porque a gente sabe que o PAD, a princípio, deveria durar esse prazo, mas os prazos de processo administrativo são impróprios e aí, no fim das contas, podem ser ultrapassados, né? Mas aqui, na ação de improbidade, não há duração do afastamento preventivo, porque a ação judicial não tem prazo. Claro, deve respeitar o princípio da razoável duração do processo, inclusive estampado no artigo 5º da Constituição Federal, mas não há um prazo expressamente definido para o término da ação de improbidade, como existem prazos para os processos administrativos, né? As ações judiciais, elas não têm prazo expresso, específico, objetivo. Tem que se respeitar uma razoabilidade, uma razoável duração do processo, princípio da celeridade, mas não há um prazo estabelecido. Por isso, nas ações judiciais, o afastamento preventivo determinado pelo juízo também não tem prazo. Ele vai ser afastado preventivamente pelo tempo que for necessário. O raciocínio é o mesmo, de sempre. O afastamento preventivo ele é uma medida cautelar, ele não é uma sanção. Por isso, o fundamento para se requerer esse afastamento preventivo é a ideia de que a manutenção do servidor no cargo pode atrapalhar o andamento do processo. Então, o raciocínio é que o administrador público vai demonstrar ao juiz, ou pelo menos argumentar com o juiz, que a manutenção do servidor público no cargo pode atrapalhar o andamento do processo, a instrução probatória. Então, esse servidor é chefe das testemunhas. Então, se ele estiver no cargo, ele vai coagir as testemunhas. Ou então, ele tem acesso a documentos que serviriam de prova. Ou então, essa manutenção do cargo dele pode facilitar uma continuidade delitiva. Então, ele continuaria cometendo a infração e ensejando muitos danos, caso houvesse a infração, porque por enquanto a gente não sabe se houve. Mas o fato é, o afastamento preventivo do servidor, ele é feito para acautelar o resultado prático do processo, para evitar que o sujeito atrapalhe o andamento do processo, impeça a instrução processual e tudo mais. Nesse caso, desde que demonstrado que a manutenção do servidor no cargo pode atrapalhar o andamento do processo, ele vai ser afastado preventivamente pelo tempo que for necessário, com ou sem remuneração, claro que com remuneração.
se o afastamento fosse feito sem remuneração, seria uma verdadeira penalidade, né? A ideia é de que ele é afastado preventivamente sem prejuízo da remuneração. Porque se ele fosse afastado do cargo sem remuneração, eu estaria aplicando a ele uma verdadeira penalidade de suspensão sem processo. E isso não é possível. Eu não posso aplicar a ele uma penalidade de suspensão sem processo. Logo, o afastamento preventivo do servidor, ele vai ser feito com remuneração, sem prejuízo da remuneração do servidor. O servidor recebe a remuneração integral pela atividade que ele exerce. Então, é sem prejuízo da remuneração. Ele é afastado preventivamente, sem prejuízo da remuneração dele. Certo? Maravilha. Daí, pessoal, além do afastamento preventivo, a lei prevê a possibilidade da cautelar de indisponibilidade de bens. Essa é uma cautelar constitucional, né? A indisponibilidade de bens é regulamentada no próprio artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Então, o próprio 37, parágrafo 4º já dizia que os atos de improbidade serão regulamentados em lei e ensejarão perda da função, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário e indisponibilidade de bens. A indisponibilidade de bens não é uma sanção. Ela é uma medida cautelar que visa assegurar o resultado prático da sanção. A sanção é a perda dos bens acrescidos ilicitamente. Então, a indisponibilidade de bens, ela não é uma penalidade. Ela é uma forma que se tem de assegurar o resultado prático da penalidade de perda de bens. A pena a ser aplicada a ele é a perda de bens. Ele acresceu bens ilicitamente ao patrimônio dele, ele vai perder esses bens que ele acresceu ilicitamente. A indisponibilidade é para evitar que ele desapareça com os bens durante o processo. A ideia é muito simples. Eu não torno os bens indisponíveis como forma de sancioná-lo. Eu torno os bens indisponíveis como forma de impedir que ele se furte a sanção de perda de bens que vai ser aplicada depois. Então ele some, ele desaparece com os bens, e aí eu não tenho depois como efetivar a penalidade de perda de bens. Eu tenho como aplicar, mas não tenho como efetivar, né? Então, a declaração de indisponibilidade de bens é uma medida cautelar. Aqui eu tenho duas peculiaridades para vocês. Vocês têm que tomar cuidado com essas duas. São duas decisões jurisprudenciais que são reiteradas. Não é uma decisão jurisprudencial isolada, não. São decisões reiteradas que, se vier na prova, você tem que tomar cuidado. A primeira é o seguinte. O STJ, e isso vem caindo muito em prova, o STJ pacificou o entendimento de que podem ser declarados indisponíveis, inclusive, os bens adquiridos pelo sujeito anteriormente ao cometimento da infração. Então, inclusive os bens adquiridos anteriormente ao cometimento da infração podem ser declarados indisponíveis. A indisponibilidade de bens, ela pode atingir os bens adquiridos anteriormente ao cometimento da infração. Exatamente. Não se limitam aos bens adquiridos posteriormente. Se declaram bens indisponíveis como forma de garantir o resultado prático da ação como um todo. Então, aqui não se limita a declaração de indisponibilidades àqueles bens que decorreram do ato ilícito. Mesmo os bens que pertenciam ao sujeito antes do cometimento da infração que vai ser punida, podem ser declarados indisponíveis, tá? A outra coisa também é interessante. A gente sabe, eu até comentei, mas mesmo que eu não tivesse comentado, você sabe pelo seu aprendizado de processo civil, que para o requerimento de qualquer medida cautelar, deve-se demonstrar o fumus boniuris, né, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, o perigo da demora no provimento jurisdicional. Então, necessariamente eu vou ter que demonstrar que as minhas alegações parecem verdadeiras, que existe uma fumaça do bom direito, né? E também eu vou ter que demonstrar que há o perigo da demora. É possível que a demora no processo impeça a garantia efetiva desse processo. A jurisprudência do STJ vem dizendo que no caso de requerimento de indisponibilidade de bens numa ação de improbidade, o periculum in mora, ele já é presumido. O sujeito só precisa comprovar o fumus boniuris pelo simples fato de se estar requerendo a declaração de indisponibilidade de bens no bojo de uma ação de improbidade administrativa, já está presumivelmente apresentado o periculum in mora.
pelo simples fato de se tratar de uma ação de improbidade, o perigo da demora é claro, é indiscutível. O que se discute aqui é a existência ou não da fumaça do bom direito. Então se discute o fumus boniuris, vai se verificar se realmente há essa fumaça do bom direito, mas o perigo da demora, esse é indiscutível. Então não se discute o periculo in mora, porque ele é presumido no bojo das ações de improbidade. Bacana? Também, pessoal, além da cautelar de afastamento preventivo e da cautelar de indisponibilidade de bens, a Lei 8429 regulamenta a cautelar de sequestro. E aqui a lei é muito clara. Ela diz assim, ó, a cautelar de sequestro segue as regras do Código de Processo Civil. Então, a própria 8429 remete ao CPC quando ela trata da cautelar de sequestro, tá? Então, a gente vai seguir a própria tramitação da medida cautelar de sequestro do Código de Processo Civil. Eu não preciso lhe ensinar isso de novo. Isso você aprende em processo civil. Seu professor de processo civil vai lhe ensinar isso, tá bom? E, pessoal, por fim, a lei prevê a cautelar de bloqueio de contas do acusado, inclusive o bloqueio de contas no exterior. É admitido, inclusive, o bloqueio de contas fora do país. Claro, também para resguardar o resultado prático do processo, senão nenhum ressarcimento ao erário ele não vai fazer se ele sumir com o dinheiro dele todo. Então é possível requerer que se bloqueiem as contas do servidor público, do agente público, do réu, pode ser agente particular, não importa. O bloqueio de contas dos réus, inclusive contas no exterior. Hoje, você vai achar isso muito simples, né? O Bacen Jude é a moda hoje, inclusive. Penhora online, ações de execução. Na época, há 22 anos atrás, isso foi uma grande novidade. A Lei 8429 é de 92, então é interessante vocês verem como ela foi inovadora nesse ponto. Ela tem algumas questões um pouco retrógradas, mas nisso aqui ela inovou bastante. Que hoje já não é mais inovação, mas na época era. Ela permitia o bloqueio de contas do acusado, inclusive regulamentando a possibilidade de bloqueio de contas fora do país. Problema nenhum, tá? O que hoje a gente conhece como Bacen Jude nas ações de execução. Pessoal, o bloqueio de contas não é o Bacen Jude. O Bacen Jude é a busca de dinheiro na conta. Então você chega lá e tira o que tem de dinheiro. O bloqueio de contas é uma medida cautelar para assegurar a efetividade posterior, por exemplo, do Bacen Jude, né, da penhora online. A ideia, por enquanto, é de bloquear as contas. Inclusive, o nosso Bacen Jude ainda tem muito que ser melhorado, né? Hoje, a gente tem um problema que o Bacen Jude ele não é constante. Ele é, como é que eu posso dizer? Ele é circunstancial. Ele é automático, direto. O juiz faz assim, determine o Bacen Jude. Nesse meio tempo, o sujeito já sabe que o juiz determinou o Bacen Jude. Ele tira o dinheiro da conta. Aí o Bacen Jude vai lá, olha, volta. Tem dinheiro não. Aí ele bota o dinheiro na conta de novo. Isso é um problema sério. Na prática, o ideal seria que o juiz dissesse o quê? Determine o Bacen Jude. O sujeito fosse lá, determinasse o Bacen Jude e isso ficasse constante na conta. Qualquer dinheiro que entrasse, saía, né, pelo Bacen Jude. Não é assim. O Bacen Jude, ele não é a penhora online, né, ela não é constante. Ela é uma tentativa. Você vai lá, mergulha, acha ou não acha. Não é uma situação constante. Então é muito difícil se achar dinheiro na conta dos réus. Eu estou falando isso porque eu sou procurador da Fazenda Nacional e eu trabalho com execução fiscal. E eu vejo que é muito difícil se achar dinheiro na conta dos réus por causa disso. Por quê? Porque o réu acaba sabendo do Bacen Jude antes dele ser executado e nesse meio tempo ele tira o dinheiro da conta. O sujeito vai lá para ver a penhora online, não acha nada, volta, diz, ó, não tem dinheiro não. É o tempo que ele já botou o dinheiro na conta e acabou. E se você pedir a reiteração do Bacen Jude, aí certamente o réu vai saber antes também. Isso é muito complicado, né? A gente tem uma norma que é bem interessante, mas que é pouco efetiva no Brasil hoje. A penhora online hoje, bem sucedida, ela é muito rara. Às vezes, se você considerar bem sucedida quando acha R$1, 2, mas assim, bem sucedida de verdade, ela é muito rara. A verdade é essa, tá bom? Tá, mas é o seguinte, definimos algumas medidas cautelares, né? Elas podem ser preparatórias ou incidentais. Daqui a pouco eu falo sobre isso, porque inclusive eu já tenho que falar sobre a prescrição na ação de improbidade. Me dá um minutinho que eu volto para a gente ir finalizando a matéria de improbidade e começar a falar da lei anticorrupção, tá bom? Sai daí não.